Agora vamos ver essa do Ângelo Coronel. O deputado Felipe Barros acabou de postar o seguinte: requerimento de informação com base na Lei de Acesso à Informação sobre a viagem à Rússia do senador Ângelo Coronel, presidente da CPMI da censura e relator do projeto de lei da censura nas mídias sociais. Vamos ver o que ele está pedindo. Ele está pedindo para explicar quanto foi gasto na viagem, qual foi o relatório gerado pelo senador para o Congresso Nacional, as pessoas com quem o senador se reuniu e os temas tratados, quem acompanhou, quem convidou o presidente da CPMI das fake news para fazer a viagem e os motivos pelos quais o parlamentar escolheu a Rússia. Quais parcerias ou acordos foram firmados durante a missão e quais benefícios o povo brasileiro já está usufruindo e quais ainda vai usufruir dessa viagem. Parabéns aí ao deputado Felipe Barros por essa ação mais do que providencial. E para quem não lembra, eu vou refrescar a memória. Em 9 de outubro do ano passado, o próprio senador Ângelo Coronel postou aí, como vocês estão vendo, nas redes sociais dele, que ele fez uma viagem à Rússia. Teve até um videozinho que eu já mostrei para vocês. E ele fala com todas as letras que ele foi até lá aprender a combater as fake news. Talvez algumas pessoas ouvindo isso pensem que é uma coisa legal, mas eu vou mostrar para vocês como é que a Rússia faz isso e aí vocês vão entender aonde é que aperta esse nó. Olha só essa matéria. Agora é a vez da Rússia censurar a internet. A agência russa tem obrigado redes sociais a apagarem material ofensivo. Por enquanto, o foco é apologia ao crime, mas nada garante que próximo alvo não seja a liberdade de expressão dos internautas. E mais adiante, a matéria fala o seguinte: não é novidade. O governo de um país baixa uma lei e diz que ela vai coibir o crime na internet, assim como eles estão fazendo com essa história de CPI das fake news, inquérito das fake news, lei das fake news. Eles dizem que é para combater um crime, né? Mas por trás desse argumento do bem, o resultado final acaba sendo sempre o mesmo. Presta atenção, é sempre isso daqui que acontece, tá? A internet do país é censurada. Pelo menos até agora tem sido assim. China e Irã já seguiram essa trilha. Agora é a vez da Rússia. Um tutorial que mostrava como imitar um ferimento com maquiagem e uma navalha teve que ser retirado do YouTube russo. O site retirou o vídeo, mas entrou com uma ação na justiça dizendo que ele era meramente entretenimento e não apologia a essa coisa horrível que vocês estão vendo aí, como a agência do governo alegara. O problema apontado pelos críticos da lei pode ser resumido em duas palavras, prestem atenção: o precedente e a subjetividade. Com o precedente, qualquer coisa que desagrade as autoridades pode ser deletado da rede. Com a subjetividade, idem. Não por acaso é através das redes sociais que a população russa costuma se mobilizar contra o presidente Vladimir Putin. E é aí que a coisa pode ficar feia para a Rússia e, sobretudo, para os russos. Outra matéria também sobre esse assunto. Rússia quer se desconectar da internet global. Então, como é que funciona? Primeiro, eles vêm com essa história de que a censura na internet vai ser para coibir crimes. Depois, eles se afastam da rede mundial de computadores da internet. Olha só o que diz dentro da matéria. Organizações de defesa dos direitos humanos alertam que as novas medidas podem ser direcionadas para perseguir opositores domésticos. Afinal, o Roskomnadzor, é difícil de falar esse nome, que sob a nova lei poderia controlar todo o tráfico de internet dentro da Rússia, ganhou fama nos últimos anos por reprimir os críticos do Kremlin. E é exatamente isso que eles querem fazer com a lei
da censura que foi aprovada, o PL 2630. Eles querem criar ali um grupo de pessoas, ou seja, um soviete, para controlar o que é dito nas redes sociais. A ideia de aumentar o controle do governo sobre a internet faz parte de uma tendência da política nacional. Em 2017, autoridades já disseram querer que 95% do tráfego da internet fosse roteado localmente até 2020, que é a proposta que está lá nesse PL, que é de controlar tudo que é postado na internet, incluindo o seu WhatsApp. Pois é, as mensagens particulares também estão nessa lista aí. Desde 2016, uma lei exige que as redes sociais armazenem dados sobre usuários russos em servidores dentro do país. A lei foi oficialmente apresentada como uma medida antiterrorismo. Semelhanças, né? Pois é, que coincidência. Mas houve muitos que a criticaram como uma tentativa de controlar as plataformas online que poderiam ser usadas para organizar manifestações contra o Kremlin. Eu diria que aqui eles devem ter falado algo como manifestações antidemocráticas. Parecido, né? Tá bem parecido. E aqui vamos para outra matéria sobre essa história de controle de fake news na Rússia. Olha só em quem ela foi buscar a inspiração. No modelo chinês. Rússia mira modelo chinês e cria internet própria. Com nova lei, Moscou se isola da internet global e abre caminho para a rede interna, que pode ser mais facilmente controlada. Outros exemplos mostram que não se trata de um caso isolado. Olha só que coisa mais linda a listinha de países que gostam de fazer isso. Rússia, China, Irã, Vietnã, Cuba e Coreia do Norte. Alguma dúvida ainda no ar de que isso é sim uma medida ditatorial de censura? É o fim da liberdade de expressão. A Rússia tem um modelo bem sucedido para se espelhar, a China. Há décadas que o país asiático desenvolve um sistema complexo de censura na internet. O relatório Freedom on the Net, Liberdade na Rede, descreve o país como o que mais abusou da liberdade digital em 2018. A China tem plataformas próprias equivalentes ao YouTube, WhatsApp e Twitter, mas nas quais qualquer conteúdo crítico é bloqueado. Então, qualquer conteúdo que os políticos considerem que é crítico para eles será bloqueado. Pode dizer adeus ao YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, tudo isso, tá? Esse é o caminho. Mais adiante na matéria diz o seguinte: a maioria dos ataques à liberdade na internet, porém, consiste em regular o conteúdo de forma pontual. Isso pode estar relacionado à censura política. É disso que se trata. Censura política. Eles não querem mais manifestações, eles não querem mais cidadãos que digam o que pensam na internet, eles não querem mais ser confrontados. Eles querem calar e prender todas as pessoas que fazem alguma crítica a eles. Falando de forma bem clara, é isso que vai acontecer. Olha só essa outra matéria aqui sobre esse modelo maravilhoso chinês que a Rússia se inspirou e que o Ângelo Coronel foi lá aprender. Censura chinesa suspende 9.800 contas em redes sociais. Segundo o documento, alguns dos usuários propagavam informação política danosa. Estão vendo como se trata, assim, de opinião política? Alteravam maliciosamente a história do Partido Comunista e do país, caluniavam heróis e desacreditavam a imagem do país. Claro, né? O Partido Comunista Chinês tem uma história muito linda, maravilhosa. Se você disser que teve genocídio, é fake news e eles tiram da rede. É exatamente isso que eles querem fazer. Após se reunir com os funcionários da censura cibernética, diretores das redes sociais afirmaram que supervisionariam a opinião pública.
Tá bem claro, eu não sei como pode ficar mais claro isso aqui, né? E que retificariam e administrariam de maneira estrita suas plataformas. Em maio de 2017, o governo chinês anunciou medidas para estreitar o controle sobre os meios de comunicação presta bem atenção, olha só, a imposição de editores-chefes e redações aprovadas pelas autoridades comunistas em todos os sites. Então, vai ter uma pessoa do governo, do Partido Comunista, vai ter um censor dentro da redação de todos os jornais. E é por isso que até a extrema imprensa já está gritando contra essa lei. Desde então, os meios de comunicação também devem seguir a linha do Partido Comunista. Este é o modelo que Ângelo Coronel foi aprender lá na Rússia. Estão gostando? Tem mais. Olha só, China, novas regras aumentam ainda mais a censura na internet. O mais notório é a censura dos meios de comunicação, um comportamento tão anacrônico e bizarro dada a situação que torna a China um país ridículo. Para o governo, uma imprensa livre é o mesmo que turbulência e caos. Vocês estão vendo aí que eles falam, né, sobre a polarização, a guerra das redes sociais. E por que isso acontece? Porque numa democracia existe divergência de opiniões, o debate é turbulento mesmo, mas isso prova que as pessoas têm liberdade e eles querem acabar com isso. Eles querem censurar a liberdade de expressão, porque aí vai ter uma paz, né? O governo controla tudo, sai só as notícias que são boas para eles não se incomodam. E adiante diz o seguinte: por fim, as regras estabelecem que qualquer companhia buscando fechar parcerias com as empresas externas ou aceitar investimentos de fora deverá procurar autorização junto ao Escritório Nacional de Informações na Internet. Então, para fechar alguma parceria, vai ter que ter autorização do governo. De outra forma, os editoriais só poderão ser financiados pelo governo. E o que vocês acham que uma empresa que é financiada pelo governo vai fazer? A gente já sabe mais ou menos como é que funciona, né? Só que vai ser ainda pior, meus amigos. Separando completamente a mídia de informação de outros tipos de conteúdo. No fim das contas, a medida do governo chinês é similar à que Vladimir Putin fez na Rússia anos atrás. Então tá tudo unidinho, é o mesmo sistema e é isso que o Ângelo Coronel foi aprender lá na Rússia. E, para ficar bem claro, assim, transparente, se é que ainda tem algum tipo de dúvida, eu vou mostrar para vocês as postagens do próprio senador. Ele fez ali uma postagem sobre a CPI das fake news e uma pessoa foi lá e comentou: seu inútil. Olha a resposta dele. Aguarde e verá que não será inútil. Aliás, será para alienados e alienadas. Cadeia para mensagens falsas. Vocês acham que uma pessoa que vai lá e fazer esse comentário no perfil de um político, um senador, diz que ele é um inútil, deve ir para cadeia? O Ângelo Coronel acha. Tá aí a postagem dele. Tem mais. Um outro foi lá e comentou: #CPI fake. O que ele disse? Veremos. Perfil falso vai ser cadeia. Vocês acham que uma pessoa que posta isso na internet deve ir para cadeia? Pois é nessa linha que o Ângelo Coronel está indo. E tem essa outra postagem aqui que ele vai lá e fala, né, faz uma crítica. Ele pode criticar o presidente, não tem problema nenhum. Aí vai lá um cidadão comum e rebate ele, né? Quem ficará rico vendendo caixões? Só se for senador safado, mal intencionado, superfaturando para o Ministério da Saúde, que a gente viu aí vários casos de superfaturamento nessas compras aí do Xing Ling, né? Como que um senador que preside uma CPMI pode ter um comportamento tão sem vergonha? Velho safado. Qual foi a resposta dele? Aguarde que essa farra de fake, robô e pau mandado está perto do fim. Vomite enquanto ainda tem tempo de liberdade. Então tá mais do que claro que Ângelo Coronel, todo mundo que votou por esse PL 2630 quer censura total nas redes sociais, conforme o modelo russo-chinês que eu acabei de mostrar para vocês. Então no fim desse vídeo, eu quero pedir um favor, fazer um alerta. Olha só, a mulher do Ângelo Coronel vai se candidatar à prefeitura aí na Bahia. Atenção, baianos!
Contem para todo mundo, mostrem esse vídeo aqui e mostrem o que vai acontecer se a esposa do Ângelo Coronel entrar na prefeitura da Bahia. E aqui tem a fotinho de todos os senadores que votaram a favor da lei da censura. Pausa, bate um print, vê se tem algum aí da tua região. Certamente agora em novembro vai ter eleições, eles vão apoiar algum candidato. E aí vocês mostrem para que ninguém vote nesses candidatos. E para finalizar, nós temos aqui o Movimento Bumbum Livre, Luciano Ayan, que já esteve aí numa live com o Ângelo Coronel, ali tá o Pavinato, que também é do MBL, o Nereu Crispim, aquele que esteve envolvido naquela treta da prisão da Sarah Winter, que também foi uma prisão política, e o Luciano Ayan, para quem não sabe, é um dos cabeças do MBL. Tá aí ele com o Mamãe Falei, com o Renan dos Santos. Então, espalhem essas informações, porque nessas eleições é nossa obrigação esclarecer as pessoas para que candidatos assim, que sejam a favor da censura nas redes sociais, não ganhem mais nem eleição para síndico de condomínio.